Bem, isso é quase uma analogia para o resto da sua vida também. Se as coisas não ficarem difíceis, não há crescimento na consciência. Então, ficar consciente da presença não é realmente isso. Você se torna consciente de si mesmo como presença e isso é um pouco melhor. Ou, talvez ainda melhor, a presença ou a consciência torna-se consciente de si mesma. Isso é o mais próximo que você pode chegar se quiser ir tão longe quanto a linguagem. Então é importante experimentar para consciência. Não vamos esquecer por um momento sobre percepções dos sentidos, porque falamos sobre isso também, como perceber sem conceitualização, a menos que a conceitualização seja necessária. Então, tudo bem. E você atrás e assim por diante. Mas agora focamos na consciência apenas. Consciência que é a essência. Essa é a essência da meditação. A essência da meditação não é algo que você faz porque é enganoso pensar na meditação como um fazer, porque qualquer tipo de fazer requer tempo, que você não pode fazer sem tempo. Significa que há algo em que você está se movendo em direção a algo. Então, mesmo a ideia subjacente, quando você medita, que está fazendo a meditação, pode ser um obstáculo para a verdadeira meditação. Então, a meditação não é um fazer, porque a meditação é a realização de ser. Então, você tem essas duas dimensões. A dimensão do fazer, que tem a ver com o mundo da forma, e a dimensão transcendente, que é o próprio ser atemporal. Pode-se dizer que há dois de vocês. Quase isso. Não é a verdade absoluta, mas é uma maneira de dizer. Há dois de vocês. Existe o ser pessoal, a pessoa, o eu pessoal, o humano você. E você sabe muito bem que o humano, o você humano não é fácil. Você não tem uma vida fácil. Nenhum ser humano tem uma vida fácil. E se pode haver um ou dois de vocês que nasceram em circunstâncias muito privilegiadas, e você pode dizer, ah, sim, isso é fácil. Eu gostaria de ter uma vida igual a dele, para nunca precisar me preocupar em ganhar dinheiro suficiente, ou tudo sempre está lá. Desde que haja um fundo fiduciário quando você nasce, por exemplo, um bebê com seu fundo fiduciário, o fundo se torna um amigo para o resto da sua vida. Você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com isso, eu amo isso. Então, tudo que você quer é imediatamente dado a você na sua infância e você continua. Então, parece uma vida fácil. E essa vida muito fácil acabaria se tornando, talvez seja, o seu maior obstáculo e cria a maior quantidade de sofrimento para você. Porque você se tornará mais uma criatura egóica muito superficial. Porque torna a vida difícil para você e para os outros. E então você sofre cada vez mais. E então você não pode escapar disso. Você não pode escapar dos desafios da vida. Não importa como você imagina que seja, o humano está aqui para ser desafiado. O humano não está aqui para encontrar felicidade suprema, satisfação ou realização final no nível humano. O nível humano não foi projetado para isso. E o mundo ainda não sabe disso. Porque os humanos estão procurando soluções,
Há soluções reais no nível horizontal do humano, na dimensão humana. E não é lá que você é desafiado. E onde quer que a situação vá, dentro de você, você encontrará o elemento de dukkha, a palavra mencionada ontem à noite, a insatisfação, o sofrimento, a infelicidade, a miséria, irá rastejar para dentro de qualquer coisa que você fizer. De alguma forma, mais cedo ou mais tarde, se você ainda não tiver encontrado, apenas espere um pouco e você encontrará. Você conhece a pessoa mais maravilhosa, e então você se casa, ou não, ou o que quer que seja, mas começa a viver junto. E mais cedo ou mais tarde você descobrirá que essa pessoa maravilhosa que você pensou que vai te fazer feliz, também te deixa infeliz. Porque você ainda não tinha visto a pessoa completa. Tinha algo escondido que só se revela quando vocês começam a morar juntos. Contanto que vocês só vão ter encontros, tudo bem. Vocês podem olhar nos olhos um do outro e é algo maravilhoso. Então, você não pode escapar disso no nível humano. Você é desafiado e tudo bem. Você precisa do desafio e precisa se desafiar. Se quiser criar algo, se quiser provocar alguma mudança nesse mundo, se você quer tornar a tua vida, a tua, assim, chamada vida melhor, procura alcançar isso, ou aprender isso, ou adquirir isso. Isso faz parte do ser humano. Nós não negamos isso. E se o fizer, por exemplo, se disser, não quero alcançar nada, digamos que você não tem nenhuma ambição, é sempre inútil. Porque você não quer ser, você não quer se desafiar. Então a vida vai te desafiar ainda mais. Se você não se desafiar, seria o mesmo que se envolver em atividade física e correr. Você está desafiando a si mesmo, ou está levantando pesos para desafiar o corpo em um nível físico. A única maneira de tornar o corpo mais forte, o corpo físico, é fazendo. Eu vou colocar assim, é uma maneira estranha de colocar isso, mas é verdade que você tem que tornar a vida difícil para o seu corpo. Caso contrário, ele não vai ficar mais forte. Para levantar o peso, quero dizer, se você perguntar ao seu corpo se ele prefere apenas relaxar ou levantar o peso, ele vai dizer, ah não, eu só quero relaxar, não é? Eu não quero dificultar a minha vida, não, não. Torne minha vida mais difícil do que ela precisa ser. Então, você não fica mais forte sem a dificuldade. Mas quando você faz uma vida difícil para o corpo, então mais energia é exigida e mais energia vem fluindo. A energia não vem até que você a exija. Há um pedido ou demanda de energia, porque há uma lacuna entre o que você quer e o que, no momento, o corpo que não tem energia suficiente. E de repente chega. E então você chega a um ponto quando começa um influxo de energia. Você torna a vida difícil para o seu corpo. E uma vez que a energia começa a fluir, o corpo gosta desse fluxo de energia. Mas antes da energia começar a fluir, a vida era difícil para o corpo. Então, você sempre encontra, obviamente, o limiar da vida difícil para o corpo. Então,
a energia entra. E de repente, nem é mais percebido como difícil. E você pode experimentar todos os dias, quando você começa a se exercitar. Isso é basicamente uma analogia para o resto da vida. Se as coisas não ficarem difíceis, então não há crescimento na consciência. Falamos sobre o influxo da energia para o corpo físico, mas a energia pode se manifestar em muitas frequências. E, finalmente, é a consciência. E, portanto, você não pode se tornar um ser humano mais consciente, a menos que experimente os desafios da vida. E é bom criar, querer criar isso ou aquilo. Então você está escolhendo, até certo ponto, você pode escolher os desafios que deseja, a experiência que você quer trazer, algo novo nesse mundo, é um desafio que você criou. Você diz, eu quero criar isso, e isso vem de um nível mais profundo. Não do ego que diz, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Caso contrário, eu não vou ser feliz e realizado. E não vou ser completamente eu mesmo. Eu preciso conseguir isso para ser feliz e reconhecido. Fazer isso. Pode parecer estranho essa expressão. Fazer o que eu mesmo quero fazer. Se você não se desafiar, a vida vai desafiar você. Ela encontrará desafios onde você certamente não queria estar. E você não pode escapar. É bom se desafiar de uma forma sã, não de uma forma insana. Em parte, uma parte dos desafios da vida são os desafios que você mesmo cria e que podem ser divididos em uma criação consciente. Você deseja manifestar algo novo, seja o que for, que você deseja em sua carreira ou algo que você deseja construir. Além disso, há desafios que você cria inconscientemente através da mente condicionada. E isso é uma quantidade enorme de sofrimento para os humanos. Eles criam seus próprios desafios, mas eles percebem isso como se os desafios viessem de fora, sem saber que uma quantidade enorme de problemas primordiais, dificuldades, desafios, são criados por sua inconsciência em relação a outras pessoas, em relação a situações. A reatividade que amplifica cada pequeno problema que vem de fora através de outros seres humanos ou situações. A reatividade inconsciente do ego amplifica o problema e faz o drama do relativamente pouco, que não tem e não precisava virar drama, mas vira um drama grande. Isso é uma verdadeira reatividade. São os desafios que os humanos criam inconscientemente para si mesmos. E é um grande momento de despertar quando você percebe que em muitas das suas dificuldades, você foi um fator contribuinte. Vamos colocar assim, nas dificuldades que surgem, encontrar em situações e através de outras pessoas e assim por diante, você descobre o seu próprio exemplo de reatividade, que é uma grande descoberta. E depois há outros tipos de desafios que surgem aparentemente do nada. Pode ser que um terremoto possa acontecer aqui em 1 minuto, não sabemos.
Ou o Sol se aproxima do nada, quem sabe? Ou alienígenas aterrissam de repente. Então o desafio, às vezes, parece surgir do nada. Existem tantos tipos diferentes de dificuldades ou desafios que você encontra. Mas você não pode escapar das dificuldades e dos desafios, porque você é e não é somente no nível humano. Os animais encontram seus próprios desafios. Até as plantas e árvores encontram seus próprios desafios. Toda forma de vida encontra obstáculos, oposição. Toda forma de vida experimenta a fragilidade da vida, que não é a fragilidade, é a própria vida. Ela é passageira e incerta. E é assim que, gradualmente, a consciência evolui. Porque a consciência precisa entrar como uma resposta aos desafios da vida. E é assim que percebemos que a vida é feita, seja de desafios desafiadores ou difíceis. Uma vez que você percebe isso, então você se liberta da enorme ilusão de que há algo errado quando sua vida se torna difícil. É porque tudo isso é necessário. Você precisa disso. Essas são as boas ou más notícias. O mundo não está aqui para te fazer feliz. É assim que eu digo. O mundo não está aqui para te fazer feliz. Esse é o nível humano. Nada disso está aqui para te fazer feliz. Não importa o quanto você tente. Tudo está aqui para te torná-lo consciente ou desafiá-lo. Como dificultar sua vida e seu curso? Como eu disse, grande parte disso pode ser sua própria inconsciência. Mas é assim que você, se dificultar sua própria vida, por meio de sua inconsciência, começa a sofrer cada vez mais e mais, e talvez por muito tempo, você não sabe que está criando seu próprio sofrimento. É sempre como se fossem os outros. As pessoas mais inconscientes estão continuamente prevendo que todas as causas de sua miséria e infelicidade estão do lado de fora. Está tudo do lado de fora. Quando você ouve uma pessoa muito inconsciente, você pode ouvir os assuntos que eles falam, a narrativa deles. Eles culpam, estão sempre reclamando, e a culpa é sempre dos outros, em todas as situações. Então, seja o que for, perceba que o fator principal em qualquer situação é o seu estado interior. Então, há algumas pessoas que estão se juntando a nós de outras partes do planeta. Seja grato por tudo que você vivenciar nesse momento. E se você não pode ser grato, pelo menos permita que seja, porque você já é. Você pode muito bem fazer isso. Agora, se você fez se essa pequena coisa soa muito pouco, e é muito pouco, permitir que sua experiência desse momento seja do jeito que é, apenas essa pequena coisa. Bem, é difícil colocar em termos percentuais. Digamos, 95% do sofrimento que você cria na vida, eu não sei sobre o resto, sobre os 5%. Chegaremos a isso em algum momento, de qualquer forma.
você já removeria um pedaço gigantesco de infelicidade, não é? Infelicidade é o termo mais genérico que se pode usar. O Buda chamou de sofrimento. Obviamente, essa é uma das práticas. Para não resistir internamente à sua experiência desse momento agora. É claro que, muitas vezes, possivelmente você esquecerá isso e tudo bem. No momento em que você perceber que esqueceu, estará lá novamente. Então você pode aceitar a experiência desse momento como a infelicidade que está surgindo em você. Porque você esqueceu de aceitar sua experiência desse momento. Então você sente essa infelicidade surgindo em você e você diz, de onde vem isso? Ah, eu esqueci de aceitar a minha experiência desse momento. Então, veja, você aceitar a infelicidade, e a coisa estranha com a infelicidade, é que quando você aceita completamente a infelicidade, ela não pode sobreviver por muito tempo. Não é como se não pudesse realmente coexistir com a aceitação. Então surge uma coisa estranha. Digamos que você diz algo como, ok, estou infeliz. Tudo bem, não me importo de ser infeliz. Então a infelicidade vai. E você pensa, ué, o que está acontecendo? Isso não deveria acontecer. A infelicidade não pode sobreviver por muito tempo com a aceitação. Mesmo a aceitação da infelicidade, não se entregando à infelicidade, mas a aceitação. Não é nem a aceitação da infelicidade. Pressupõe que haja uma consciência. Aí que sabe que você está infeliz. E agora isso pode soar como algo muito natural, mas não é. Porque as pessoas mais infelizes, e ainda são milhões, e é claro que tem motivos para serem infelizes, sim, e não são necessariamente as pessoas que você acha que teriam os motivos mais poderosos para serem infelizes. Então algo que, quando é reconhecido como infelicidade e aceito, algo acontece com ela e ela começa a se dissolver. Mas as pessoas realmente infelizes estão tão identificadas com a infelicidade que é uma combinação de certos pensamentos recorrentes em sua cabeça, uma certa narrativa que não é agradável, quer seja sobre minha vida, se a narrativa diz, ai, que coisa terrível a minha vida, porque tudo deu tão errado, e agora eu ainda tenho que fazer isso, não há nada que eu possa fazer, eu estou tentando. A narrativa pode ser sobre algo que ainda não aconteceu e continua indefinitivamente, ou algo que aconteceu no passado distante, ou não tão distante assim. Então há uma narrativa, e então suas emoções, que são um reflexo da narrativa, e a narrativa são pensamentos, certos tipos de pensamentos que têm uma certa frequência. E depois que despertam a frequência emocional, porque o corpo pensa que a narrativa em sua mente é a realidade, que é a realidade que você está vivenciando, então o corpo reage com uma emoção. Um exemplo simples. À noite você não consegue dormir porque está extremamente preocupado com o que vai acontecer com você,
ou alguém próximo a você, ou mesmo com o mundo, e tudo parece muito crítico. Há uma crise em sua cabeça, não fora da sua cabeça. Fora da sua cabeça há um travesseiro e há um cobertor, ou mesmo algo grande, fofo e macio embaixo. E não há infelicidade lá. E se você olhar ao redor do quarto, onde está a infelicidade? Você está e há uma crise em sua vida. O corpo não sabe a diferença entre o que está realmente acontecendo e o que está acontecendo na sua cabeça. O que está acontecendo na sua cabeça é considerado como sendo a realidade absoluta. E então você experimenta a emoção que acompanha esse tipo de narrativa. E então não há consciência. E quando você está preso nisso, você nem sabe realmente que está infeliz, porque você é a infelicidade. A infelicidade se tornou a sua identidade. Então, quando você se torna a infelicidade, vamos usar o termo budista, sofrimento. Quando você está nesse sofrimento profundo, você nem mesmo conhece o seu sofrimento. Porque o sofrimento é um pedaço gigantesco, uma parte do seu senso de identidade. Você é uma entidade sofredora. E como todos os terapeutas sabem, uma vez que o paciente ou o cliente, ou o que quer que chame, eles chegam a um ponto em que existe a possibilidade de ir além dos padrões arraigados, padrões inconscientes, e há uma resistência enorme. Muitas vezes porque a pessoa tem medo de perder uma parte muito importante de sua identidade, e às vezes é a parte mais importante de sua identidade. Se eles viveram com um senso de identidade infeliz por anos, e talvez até décadas, eles não querem deixar ir. E, novamente, eles não sabem disso conscientemente. Eles nunca dizem, fica aqui, infelicidade, eu não quero deixar você ir embora. Se eles pudessem dizer isso, significa que já existe alguma consciência. Então, a falta de consciência, a falta de presença, que é o estado não desperto, que ainda, infelizmente, milhões de humanos estão presos nisso. Mas no momento em que você sabe, que reconhece seu estado interior, isso significa que há uma consciência, que é uma outra dimensão de consciência que emergiu em você, através de você. Uma dimensão mais profunda de consciência, que não é o pensamento condicionado. É assim que podemos chamá-la de consciência. Podemos chamá-la de presença. Você pode chamá-la de consciência incondicionada. E então o começo da liberdade, ou melhor, a possibilidade de liberdade surge. E é a partir daí que você reconhece os seus estados internos, conforme eles surgem. Digamos que você reconheça a sua infelicidade e diga, que interessante. Você pode gostar, você pode sentir a infelicidade, mas no momento em que você percebe o sofrimento da infelicidade em você, você não está mais alimentando isso com seus pensamentos. Desde que você não esteja ciente de que você está alimentando isso, esse ciclo vicioso, você o está alimentando com seus pensamentos, com sua narrativa, e você está preso no círculo vicioso da sua narrativa. Ela cria mais infelicidade, e a infelicidade cria mais pensamentos, e você fica preso nisso pelos próximos 6 meses e
talvez além. Porque é uma maneira muito mais agradável de viver. Você pratica estar ciente de seus estados internos e o significado deles. Não importa em qual situação surge em sua vida, sejam pequenas coisas, grandes coisas, situações difíceis, pessoas difíceis, desafios, problemas. Porque nos próximos 6 meses, você não vai ficar livre de desafios e problemas. Então, seja lá o que for, perceba que o fator primordial em qualquer situação é o seu estado interior, porque isso determina como você responde. Não importa o que seja, sua principal responsabilidade é estar ciente do que acontece dentro de você. E isso significa que tudo o que surgir em sua vida deve ser usado em sua prática, para que você não se torne dependente do que está acontecendo externamente em sua vida. Então, seu estado interior, gradualmente, não é mais determinado. Bem, digamos, talvez ainda um pouco sim, mas não completamente determinado por eventos externos, pessoas, situações e assim por diante. Surge uma liberdade suficiente que está despertando. E então há uma desidentificação do movimento do pensamento e das emoções flutuantes de ontem. Você está a recuar, não está a reprimir nada, está a permitir. Mas só pode permitir porque há uma consciência. E essa consciência é você em última análise. É o que às vezes chamo de olho profundo em oposição à superfície. O olho da consciência. Primeiro, a superfície, que é a pessoa condicionada, a entidade, que você é por um tempo. E ao olho profundo, que é a consciência. Minha analogia usual, que provavelmente já me ouviu dizer e mencionei algumas vezes, o oceano. A superfície do oceano, o caminho para a ondulação, é o olho da superfície. E o oceano, a profundidade do oceano, é o olho profundo. Um humano despertando é uma ondulação na superfície do oceano, que até recentemente tinha sido completamente identificada com sua ondulação. A sua existência na dimensão horizontal, na superfície do oceano. Olhando cada outra ondulação como outra, e outra, e outra. E esta não sou eu, é outra ondulação. Sempre temos que ter muito cuidado com as outras. E o ego, na verdade, gosta que as outras sejam muito mais outras o quanto possível. Então, a pequena ondulação começa a perceber que existe uma profundidade. No momento em que para de pensar sobre a sua existência ondulando, e que existe. Um pensamento diminui e outra coisa permanece, outra coisa que é muito profunda, não tem forma. É apenas uma presença. Não podemos nem chamar de nada. É uma presença. E essa presença é você. O universo quer e cria expansão. Mas por que, tantas vezes, parece colocar obstáculos no meio do caminho da expansão? As coisas dão errado, situações difíceis,
pessoas difíceis, perda, confusão. Por que algumas pessoas experimentam a vida como uma maldita coisa após a outra e sempre há coisas erradas? Por que a vida não me deixa em paz? Por que a expansão parece ser bloqueada com tanta frequência, se o universo quer a expansão? Que ele faz, ele quer expandir eternamente, mas também se expande internamente, um tipo de obstáculo potencial. Há um aprofundamento interno e assim vai em direções opostas. Então, se alguém, uma criança, cresce com uma deficiência ou uma situação de vida muito difícil, ou qualquer ser humano encontra um grande obstáculo, ou supera o obstáculo do nível externo, ou transcende esse obstáculo em um nível interno, então isso é uma coisa universal. Só para dar um exemplo, digamos que uma criança é fraca e sofre bullying na escola e é muito infeliz por causa disso. Então a criança poderia gerar tanta energia que ele ou ela faria artes marciais. Eventualmente ele ou ela pode derrotar o valentão. Gerou a energia que não teria sido gerado se o valentão não estivesse lá. Então ele se torna mais forte nessa expansão, de certa forma. Ou a criança é muito fraca e não gera expansão nesse nível e nunca pode derrotar o valentão. Mas a energia vai para dentro, desenvolve outras habilidades, a capacidade de ser criativo, de pensar para criar. E 20 anos depois, a criança que foi o valentão trabalha em algum trabalho servil e a criança que sofreu o bullying se torna um grande empresário ou se torna um professor espiritual. Assim, o universo quer expandir, mas também quer que você experimente obstáculos à expansão, que fazem parte da expansão. Ele segue em duas direções. Então, dê as boas-vindas a todos os obstáculos em sua vida. Os obstáculos para o que quer que seja. E coletivamente, se você ouvir as notícias, continuamente as coisas vão mal gradualmente no planeta. Acontece que as notícias se concentram em todas as coisas que dão errado. Nunca se concentram nas coisas que não dão errado. Então é claro que pode ser uma versão distorcida de como é a vida. Mas, sem dúvidas, as coisas dão errado. A humanidade está sendo desafiada, às vezes por fatores que parecem não ter nada a ver com isso. Apenas coisas que vêm até você e outros fatores criados pela humanidade com a mente inconsciente. Se você olhar para a humanidade como um todo, por um momento, como uma única expressão de consciência, dividida em bilhões de pequenas entidades, um novo júri de consciência dividida em bilhões de pequenas matrizes, uma delas é você. Então a humanidade está evoluindo. A consciência una se expressando como o ser humano está passando por um processo de evolução. E aos poucos vai ficando mais consciente. Parece demorar muito, mas todo ser humano chega a um ponto onde sua consciência acelera. E é aí que você se cansa. Você conscientemente embarca no passado espiritual. Isso significa que você não é mais o seu professor primário. Você não está mais sofrendo. Não é mais um professor primário. Você cresce, você desperta, voluntariamente, sem ser empurrado para isso pelo sofrimento. Mas você foi. Caso contrário, você não seria.
Você teve seu sofrimento. Pode ser um pouco mais, mas não como antes. E para muitos de vocês, o sofrimento está chegando ao fim. Isso não significa que você não enfrente mais problemas, mas você não os transforme em sofrimento. Não há dúvida de que todo o resto pode ser uma ilusão e uma maneira de ver. É uma espécie de ilusão, porque nada dura muito tempo. Tudo aqui é impermanente. Esteja ciente em sua vida diária da lacuna entre dois pensamentos, para que sua mente não arraste em um fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo. Convide essas lacunas para a sua vida. Então, olhando para algo sem interpretá-lo, ao ouvir algo sem interpretar, ou respirar conscientemente, observe isso ocasionalmente. O ar fluindo para dentro do corpo, para fora do corpo, sem pensar. Você se torna consciente da presença subjacente. E só então você se torna um verdadeiro ser humano. Então, os humanos ainda estão passando por processos evolutivos. Eles ainda não estão acabados. Eles nem mesmo são totalmente humanos. A maioria deles. Você é totalmente humano quando você é ambos. Quando você está consciente, não apenas da sua humanidade, mas quando os dois se unem, você é um ser humano. Antes que você seja apenas um humano inconsciente, de ser apenas uma personalidade, um ser humano vive em dois mundos, o manifestado e o não manifestado. O que significa que mais humanos comecem a viver assim, e se eles começarem a viver assim, é claro que o mundo pareceria muito diferente. Então, não seja apenas humanos, mas seja o ser. Então você se torna um verdadeiro ser humano. Estamos entrando no agora com nossa atenção, e isso é tudo que existe. Você pode muito bem instalar totalmente, porque essa é a sua vida. Não caia na armadilha em que caíram alguns buscadores espirituais que estão dizendo a si mesmos: ah, se eu tivesse uma vida que é mais imperturbável, eu poderia realmente praticar, estar presente e praticar meditação. De preferência em um clima agradável, para que eu não seja perturbado pelo clima desfavorável. Nos trópicos há uma brisa quente que, então, eu realmente poderia praticar e me tornar presente. E especialmente se eu receber massagem todos os dias. Ah, seria maravilhoso. E o mais puro dos alimentos, cozido para mim ou não cozidos. Acho melhor não cozidos. Então eu realmente poderia evoluir. Mas por que a vida não me dá essa oportunidade? Bem, se você tiver a oportunidade, é bom estar em um retiro. É uma coisa maravilhosa. Mas procure sempre por alguma situação que seja ideal para a sua prática espiritual. Sabe o que funciona muito melhor? É dizer que esse momento é ideal para a minha prática espiritual. E meu espírito real pratica seja com o que for que estou enfrentando nesse momento. Qual é o estado de consciência que estou trazendo para esse momento, que em última análise é tudo o que existe. Não há nada além de sua experiência nesse momento. Nunca houve nada além disso. Não é estranho?
e nunca haverá mais nada. As pessoas acham que o futuro é incrivelmente importante. E é, claro que em um nível prático. Ele tem seu lugar. Você não pode ficar sem ele. Mas em um nível mais profundo, é claro, que você pode ter notado que você nunca experimentou o futuro. Mas você pensou muito sobre isso por anos, pensando no futuro, mas ele nunca chegou. Você não pode chegar ao futuro, porque no final das contas, em um nível mais profundo, ele não existe. É verdade. Deixe-me pensar. Bem, isso é fácil. Se o futuro existisse, você poderia ter experimentado. Quando chega, é o presente no passado. Nada aconteceu. Eu disse no Poder do Agora. Nada nunca aconteceu no passado. Aconteceu no agora. E quando você lembra do passado, você lembra do agora. Só existe o agora. Quando o Poder do Agora surgiu pela primeira vez, há 20 anos atrás, bem, isso agora é algo meio paradoxal, mas no seu tempo é algo tão estranho em um nível, está em todo lugar, tudo está consumindo ele. Finalmente te devora, te queima o fogo do tempo, te queima até o corpo. Eu não sei se você notou ou se ainda não notou, você vai notar em alguns anos. Uma manhã, você se olha no espelho e você diz, o que é isso? Quem é essa pessoa? Então você se lembra da maçã que deixou no peitoril da janela umas 3 semanas atrás. O que aconteceu com a maçã em 3 semanas, acontece com você em 30 anos. O tempo faz isso para você. Tudo é consumido pelo tempo. Tudo é consumido pelo tempo. Jesus chama de onde o musgo e a ferrugem consomem. Agora, ele usa isso como uma analogia de anível para o tempo. A ferrugem, até a mais dura das substâncias de metal, é consumida, em última análise, pela ferrugem e o musgo. Mas, realmente, significa que o tempo está comendo tudo nesse universo material. Tudo está sendo comido pelo tempo. Então, está em todo lugar. O tempo está em todo lugar. Você não pode fugir dele. E, no entanto, você nunca experimentou o tempo. Você só pode experimentar esse momento, mas você pode pensar sobre o tempo. Então, de certa forma, o futuro existe como um pensamento em sua cabeça. O passado existe como um pensamento em sua cabeça. Então, futuro e passado são necessários para lidar com a vida nessa dimensão, sem dúvida. Não poderíamos ter nos conhecido aqui sem o futuro, onde dizia que em tal e tal dia Eckhart vai falar aqui. Teria sido difícil dizer, um dia no agora Eckhart vai falar em Calgary. Esperamos que você vai estar lá. Então você precisa de tempo no nível prático também. Mas perder-se nesse nível é perder-se no nível da mente pensante. Para poder usar o tempo, não importa que você tenha que ser usado pelo tempo. Então a dimensão ascendente da consciência, com a qual, quando comecei, falei, é encontrada quando você entra no agora, com sua atenção, e o que o agora significa, então, enquanto estou falando, estamos entrando no agora com nossa atenção. Isso é tudo o que você pode fazer. Também esteja lá totalmente, porque essa é a sua vida. Você também pode, aqui, nesse momento, você está percebendo visualmente, você está percebendo auditivamente, uma percepção auditiva,
uma percepção visual, talvez até outros sentidos envolvidos. E você está percebendo a totalidade dessa sala. Esse é um princípio de se tornar mais consciente do momento presente. Para recobrar os seus sentidos, você tem que tirar alguma atenção desse fluxo de pensamento. Muito disso é inútil de qualquer maneira. Você tem que tirar um pouco da atenção do fluxo. Você não pode ser totalmente absorvido em sua mente, pois muitas coisas estão ao longo do dia. Elas passam o dia como se estivessem dormindo. Eles estão tão absortos em suas mentes, o que significa que eles não estão presentes. E eles passam por isso. E quando você olha para eles, você pode ver que eles não estão lá. Eles podem ver um contorno vago de você, ou quando falam com você, eles falam através da tela deles, o que eles pensam de você na mente. Então sim, para voltar aos seus sentidos, você tem que desviar a atenção de pensar. Então você se torna mais consciente do seu entorno visual, auditivo. Você pode respirar, o cheiro pode estar no ar, ou sinta a brisa em sua pele. Mas os sentidos predominantes, ouvindo e vendo, isso já o tira da armadilha de sua mente. E então, há um momento, o agora. Quando você está ciente de seu entorno, ou sozinho, às vezes a única coisa como uma flor à mesa, sua mão, ou é a totalidade de seus arredores, a qualquer momento. Você está ciente de seus arredores e você pode perceber, quando chegar a você nos seus sentidos, que há uma interrupção momentânea do ruído mental. O que significa pensar que há uma interrupção momentânea pode ser apenas por alguns segundos. No início, por um momento, você está ciente de que está percebendo o seu caminho. Mas não está pensando, não está rotulando suas percepções. Essa é uma maneira de uma mudança incrível na consciência. Outra maneira de colocar isso é você ficar quieto. O melhor é a percepção que acontece contra o pano de fundo da quietude. É uma bela maneira de perceber as coisas. Há um fundo, sim, e aquela quietude. Essa amplidão não é a imobilidade que você encontra quando se cansa e se aproxima do sono. E então você está meio adormecido, mas está cansado demais para pensar mais. Isso pode ser um belo momento em que você está meio adormecido e é muito bom. Você está indo agora para o sono e é tão bom, e você não consegue mais se lembrar dos seus problemas, não consegue pensar em você. Você não lembra mais de nada e tem um momento de delícia. E aí você vai dormir. Mas não é isso. Claro que você vai dormir. Nem é o que você encontra quando toma uns tragos. Eu estou apenas demonstrando para você. Você está infeliz e sua mente é a tortura. Então espere alguns momentos. Talvez você se sinta um pouco melhor, porque provavelmente a sua mente desacelera um pouco. E gradualmente é ótimo, não é? Você não está mais pensando tanto. Não é tão bom? Então, por um tempo, você se livra da tortura diária de sua mente com coisas inúteis. Dessa forma, o que
acabei de descrever indo dormir, tomando álcool ou alguma outra substância. Não. Não que eu disse que algo é ruim. Eu não condeno totalmente nada. Eu adoro uma taça de vinho ou duas ocasionalmente. É bom, mas não para se dessensibilizar. Você vai acabar caindo abaixo do pensamento. Quando você vai dormir, você cai abaixo do pensamento. Quando tira o excesso de álcool, você começa a cair abaixo do pensamento. Mas aqui está a prática de ser capaz de vir e ouvir os seus sentidos. Olhar ao redor para ouvir os sentidos, para sentir. Talvez para estar ciente de sua respiração. Talvez para estar ciente da vitalidade em seu corpo. Cada célula está viva, mas sua atenção nunca está lá. Porque você vive na parte superior do prédio, construído do seu corpo. Você vive sob o telhado, sem saber o que está acontecendo no resto do prédio. Você pode sentir o corpo ao mesmo tempo. Então, tudo faz parte de se tornar presente. Você olha ao redor e há uma quietude surgindo, que não é aquela quietude abaixo do pensamento. É uma quietude que está acima do pensamento, que é o despertar espiritual, para encontrar em si mesmo, agora mesmo. Não estou falando apenas disso agora. Encontre em você a possibilidade de acessar aquela dimensão onde por breves momentos, inicialmente, você está livre de pensar, mas totalmente consciente. Isso é delicioso. E no começo pode não durar muito, mas isso não importa. Você pode descobrir que, mesmo sem praticar conscientemente como uma prática espiritual, você pode descobrir que também pode acontecer espontaneamente em sua vida. Por exemplo, durante certas atividades que exigem a sua presença total. Porque essas atividades têm um certo elemento de perigo nelas, como escalar, ou uma corrida, dirigindo um carro de corrida, ou surfando, provavelmente esquiando ladeira abaixo. Todos esses tipos de coisas requerem sua presença completa. Então, essas coisas param a mente. E você está totalmente lá. Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transformam em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma.
só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço de repente mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. É o grande milagre. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteiro e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. O espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia,
somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transformam em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço, de repente, mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio. Um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. É o grande milagre. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteira e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. O espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às 2 características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível
que o propósito divino do universo se revele. Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata, basicamente, de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas neste exato momento. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente inconscientemente adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento, e também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessa a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas. Se alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora, e algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para outra, tornam-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro e a se estar fora do contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá o medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva, se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora.
O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se transformando na consciência coletiva do planeta. E ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. É uma questão de perspectiva. O que fazer, o fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. Entrega significa aceitar esse momento como ele é. Mas você não vai ser capaz de se entregar a menos que você esteja completamente farto de sofrimento. Você teve sofrimento o suficiente e a certa altura você se dá conta que a maior parte do seu sofrimento é criado por você mesmo. É criado a partir da resistência àquilo que é. É criado a partir da interpretação de algo que é. Isso vem de um pensamento desta interpretação e não da situação. Então você realmente se dá conta que teve sofrimento o suficiente. E somente quando você realmente teve o sofrimento suficiente em sua vida, você é capaz de dizer: eu não preciso mais disso. O sofrimento é um professor maravilhoso. O sofrimento é o único professor espiritual para a maioria das pessoas. E o sofrimento torna você mais introspectivo e gradualmente ele corrói o senso de si mesmo, construído pela mente. O ego. E para algumas pessoas, o momento chega quando elas se dão conta de que sofreram o suficiente. E este é, por exemplo, o caso de quase todas as pessoas que vão para um retiro. Se você perguntar a elas, todas elas tiveram a sua quota de sofrimento humano. De outra forma, elas não estariam abertas para receber a mensagem. Elas tiveram a sua cota de sofrimento humano. E elas atingiram um ponto no qual elas se encontram prontas para ouvir. A mensagem que diz que é outra maneira de viver. A outra maneira na qual você pode viver que não cria mais sofrimento. Para você mesmo. Porque, em grande medida, os seres humanos criam o seu próprio sofrimento. E, portanto, quando você está pronto para ouvir,
essa mensagem, e esta é realmente a mensagem que está em toda a religião. Essa é a mensagem central do budismo é o fim do sofrimento. E até mesmo a mensagem central nos ensinamentos de Jesus fala em encontrar a pérola de grande valor, encontrar o reino dos céus, que está dentro de você aqui e agora, como disse Jesus. E com certeza isso é parar de viver num estado de sofrimento. Então alguém poderia dizer que você precisa de sofrimento para que você se dê conta, para que você atinja um ponto no qual você percebe que não precisa mais sofrer. É um paradoxo aqui. Se eu não tivesse sofrido, este ensinamento não teria existido. Então você poderia dizer que ele surgiu como o resultado de um sofrimento intenso. Porque, como ser humano, eu não teria evoluído espiritualmente se eu não tivesse sofrido. Então o sofrimento foi o meu principal professor. E o sofrimento é o principal professor de muitas pessoas.